Olha só, esse aqui é um post que o Felipe fez. Ele colocou que as distâncias que o Fortaleza percorreu, a 22ª viagem em 2025, foram percorridos Sim. 81 mil quilômetros, o equivalente a 2 voltas na Terra. E aqui de azul, as viagens, olha, Fortaleza, Brasília, né? Também no lado esquerdo aqui, Cuiabá, até o sul, olha, Porto Alegre, Caxias, a região sudeste, né? E também outros clubes do Nordeste. Só que essas viagens aconteceram mais vezes, né? Equivalente aí a 81 mil quilômetros. E ele até complementa no post, claro que vou deixar que vocês leiam depois com mais calma. Ele complementa com uma pergunta. Até que ponto essa rotina impacta no rendimento de uma equipe que precisa performar em alto nível cerca de 70 vezes ao ano? E para passar a bola para você, Felipe, interessante que do lado direito você comparou essa mesma distância percorrida, um mapa ali do Brasil, se colocasse como sobreposto ali à Europa. E Fortaleza ficaria aqui, ó, como se fosse a Finlândia, com jogos até mesmo invadindo ali o norte da África, no extremo ali oeste na Inglaterra, enfim, praticamente uma viagem por toda a Europa, que muitos clubes europeus viajam dentro do seu país durante o campeonato, que não é tão longo quanto o Fortaleza, e outros clubes também do Brasil percorrem essas distâncias. Passa a bola para você, Felipe. O que te motivou a fazer esse post? E se você consegue também responder, será que impacta mesmo o rendimento dos atletas de equipes que percorrem aí quase 2 voltas na Terra? É, esse compartilhamento que eu fiz com vocês, ele está até ainda abaixo do que a gente tem vivido nesses últimos anos aqui no Fortaleza. No ano passado, por exemplo, a gente deu o equivalente a 3 voltas no mundo, quando finaliza o ano, nós ainda temos viagens a realizar ainda esse ano. E é interessante que a gente está falando de um continente, né? A gente, considerando Fortaleza como se fosse a Finlândia, sem o frio da Finlândia, né? Que aqui a gente tem ainda esse fator que faz a gente ajustar algumas coisas no treino, a gente pode falar disso posteriormente também, mas nós temos as competições continentais, né? Então tem ainda o Chile ali, a Argentina, a Verdade, ainda Venezuela, que são países expande que mais nós ainda, né? jogamos e eles entram nesse cálculo também. Esse ano nós tivemos uma viagem para o Chile, por exemplo, tivemos viagem para a Argentina e tivemos viagem para o Paraguai, se eu não me engano, também. Então, nos últimos anos, nós temos vivenciado quase todos os países da América do Sul. São países também que têm uma logística desafiadora, né? Se você não tiver ali voos privados, que é uma realidade que a gente deve discutir mais à frente, que alguns clubes têm optado para tentar mitigar exatamente esse impacto que é inerente de longas viagens. Todos nós já realizamos algumas viagens na vida onde nós tivemos ali um deslocamento acima de 3 horas, que hoje é o que a literatura já aborda como viagem longa. E o interessante é que essas 3 horas elas incluem também o deslocamento entre aeroporto, entre você sair da sua casa, você sair de onde você está até você chegar no seu destino. Então a gente sabe da burocracia que é em voo comercial, você fazer embarque, às vezes fazer despacho de alguma bagagem, chegar no local, fazer inspeção de segurança. Isso tudo, quando você fala de estar em Fortaleza e ir para qualquer cidade do sul, sudeste, é o mínimo que você vai enfrentar. Fortaleza, São Paulo, por exemplo, são 3 horas e meia somente de voo, né? Fora esse tempo que você perde de aeroporto, de embarque, de desembarque, de chegar no hotel, com trânsito. Então, basicamente, o que a literatura traz hoje de fadiga de viagem, né, que é considerando essas viagens longas, que são consideradas acima de 3 horas, nós vivenciamos isso praticamente o ano todo, né, tirando os confrontos que a gente tem aqui no Nordeste, que esse ano cresceram e facilita a logística com equipes daqui do próprio estado, nosso rival, outras equipes também de Pernambuco, da Bahia, mas a gente sabe que ainda a maioria das equipes estão no eixo ali sul-sudeste. É um desafio nosso, um desafio também dos clubes da Série B, da Série C. Nós temos aqui equipes que disputam também a Série C e que também tem essa heterogeneidade de distâncias, de localidades no Brasil. Temos, por exemplo, na Série B o Floresta, na Série C o Floresta, que está aqui. Temos equipes do Norte, temos equipes do Sul. Então, são equipes que também não têm
ali, às vezes, uma condição de ter um voo privado e que vão depender também da malha aérea comercial, que aí já envolve uma complexidade até maior nessa logística, que a gente sabe do quão isso vai impactar. Às vezes o clube tem que optar por voos à noite, pela madrugada, o que vai impactar ainda mais o sono dos atletas. A gente pode falar um pouco mais também sobre isso, mas são várias variáveis fisiológicas que são impactadas, principalmente elas derivadas do sono e dessa fadiga acumulada, que também é crônica, e isso já é bem descrito na literatura. É uma coisa que nós vivemos, não somente a fadiga aguda, que é da viagem ali, que dura um dia, dois, mas também o acumulado disso, a questão social, psicológica, mental dos atletas de estarem ali naquela rotina, estarem convivendo, e que nós já vivenciamos os dois períodos. O Fortaleza, nos últimos anos, tem investido mais na logística exatamente para tentar diminuir esse impacto, mas nos últimos anos nós temos evoluído nessas discussões internas, o clube tem investido mais para exatamente tentar melhorar essa situação para os atletas chegarem bem para competir durante o ano todo, porque, como eu falei, ali são 70 jogos, eu peguei uma média, no ano passado nós tivemos 73 jogos, se eu não me engano, em 2023 nós tivemos 78. Então já são, dependendo do quanto a equipe vai evoluir nas competições, isso vai ainda elevar o número de jogos. Essa mudança no calendário que você falou, ela é muito importante para os clubes do Nordeste. Acho que a gente foi parte muito relevante nessa decisão, porque a Copa do Nordeste, ela nasce, talvez muita gente não saiba, da utilização das datas Conmebol para se ter o calendário de Copa do Nordeste. Mas à medida com que os clubes, e o Fortaleza se tornou pioneiro em jogar competições internacionais aqui no Nordeste, foi tendo essas datas também de Conmebol, a gente acabou tendo que adiar muitos jogos, e foi congestionando ainda mais um calendário que já é congestionado, e recentemente outras equipes também foram tendo esse destaque internacional, e isso fez com que a CBF olhasse com um cuidado maior que realmente a Copa do Nordeste estava sendo prejudicado, às vezes os times tinham que jogar com o time reserva, isso é ruim até para a própria monetização da competição, para a valorização da competição, e hoje com essa mudança, a partir do próximo ano, das equipes nordestinas que disputam competições como o Ebol não jogarem mais a Copa do Nordeste, vai diminuir esse impacto em viagem, sem dúvida. A gente teve em 2022 uma experiência de jogar campeonato estadual aqui, de ir a Buenos Aires jogar contra o River Plate no Monumental de Nunes e voltar para Pernambuco para jogar um jogo de Copa do Nordeste. Então, é uma dificuldade que vai continuar existindo para a gente em outros cenários, mas que com certeza vai ser facilitado.